Ela é uma líder de igreja? No trabalho profissional, ela é tímida e até prefere evitá-lo. Ela não resolve problemas reais e só oferece doutrina vazia. Isso é fazer trabalho prático? Não entender uma profissão é motivo para não supervisionar e orientar o trabalho? No final de 2019, assumi o trabalho de vídeos na igreja. Na época, me senti muito estressada. Esse trabalho envolvia habilidades profissionais que eu nunca tinha adquirido. Só de pensar em enfrentar uma profissão desconhecida, eu sentia um peso enorme no meu coração. Quando acompanhava o trabalho, os líderes de grupo discutiam problemas profissionais. E eu os ouvia, mas não entendia. Quando tinham disputas, pediam minhas opiniões e sugestões. E isso me deixava muito nervosa, pois eu não conseguia enxergar o problema. Às vezes eu fazia algumas sugestões baseadas em instinto, mas não eram adotadas. Sempre que isso acontecia, eu sentia vergonha. Como líder, eu não via o problema e não conseguia sugerir mudanças. O que os irmãos pensavam de mim? Isso se repetiu algumas vezes, e eu não quis mais participar das discussões de trabalho. Pensei, não conheço essas questões e é tarde para aprender. São eles que fazem os vídeos. Deixarei que eles discutam os aspectos profissionais. Não posso ajudá-los nessa área, mas posso ajudá-los mais na entrada na vida. Se o estado deles for normal, irão bem na área profissional. Então, não estarei fazendo o meu dever? E assim, não passarei vergonha na frente deles. Com isso em mente, deixei que eles discutissem o trabalho e não participei. Se não participa do trabalho, como líder, é difícil descobrir problemas no trabalho. Sim. Correto. Depois de um tempo, descobri que a produção de vídeos estava lenta e que havia problemas com princípios. E os irmãos não estavam cooperando em harmonia. Várias irmãs denunciaram a líder de grupo, a irmã Chan, dizendo que ela era opressora. Nas discussões de trabalho, os outros eram forçados a ouvi-la e sempre precisam refazer os vídeos. Pensei, a irmã Chan tem calibre bom. Embora seja um pouco arrogante, ela tem boas habilidades profissionais. É normal que pessoas com algum capital sejam arrogantes. Só preciso comungar com ela. Assim, usando a palavra de Deus, comunguei como cooperar com os outros e as lições que ela deveria aprender. A irmã Chan mostrou disposição de praticar a verdade. Ela mudou depois disso? Mudou? Não mudou. Não demorou e a irmã Yan me disse que ela investiu tempo e esforço fazendo um vídeo. Mas quando a irmã Chan o viu, rejeitou o conceito do vídeo. E sem espaço para negociar. A irmã Yan estava muito triste e me perguntou como deveria experimentar isso. Pensei, se rejeitaram o conceito do vídeo, isso significa que a ideia dela é inapropriada ou que a irmã Chan é arrogante demais? Eu queria que a irmã Yan me explicasse seu conceito, para que eu soubesse qual era o problema. Sim. Mas já que eu não entendi a profissão, se ela me dissesse e eu não entendesse o problema, o que pensaria de mim? Esqueça, pensei, que as questões profissionais fiquem entre elas. Eu só comungarei com a irmã Yang o estado dela e lhe direi que deve experimentar isso como poda e tratamento. Se ela tratar a questão corretamente, seu problema de cooperação com a irmã Chan será resolvido. Assim comunguei com a irmã Yang e a instruí a aceitar o conselho dos outros e praticar a verdade. E cooperar com os outros e não ser dominada pela própria imagem. Se a raiz do problema não for encontrada, esse tipo de comunhão não resolverá o problema. Certo. A irmã Yang fez cara feia quando ouviu isso. E, finalmente, partiu frustrada.
Quando ela foi embora, eu também fiquei triste, pois sabia que o problema dela não tinha sido resolvido. Certo. Eu quis ver qual era o problema com o vídeo da irmã Yang, mas temi não enxergar o problema e parecer incompetente. Pensei, esqueça, deixe que comunguem e resolvam sozinhas. Então, fui comungar com a irmã Shan para resolver o estado dela. Apontei que a irmã Shan era arrogante. Disse para ela trabalhar em harmonia e aprender com os outros. E disse que mesmo sugestões boas deveriam ser discutidas com os outros. Evitar problemas práticos e comungar mera exortação traz algum resultado? Sim. A irmã Shan prometeu tentar mudar no futuro, mas... depois disso, ela continuou arrogante. Sempre achando que suas opiniões eram as melhores, que tinha experiência e habilidades melhores, que os outros eram inferiores a ela. E sempre queria ter a última palavra. Às vezes, quando os irmãos fechavam um plano de produção, se era diferente do que ela queria, ela o rejeitava. E exigia que fosse refeito de acordo com suas exigências. Se os outros achavam que o plano dela era inapropriado, ela não aceitava sugestões e as descartava como inúteis. Eles não conseguiam se comunicar com ela e refaziam o trabalho com frequência. O estado deles piorava cada vez mais e viviam em negatividade. Vendo que a irmã Shan era arrogante e arbitrária e que isso afetava o trabalho, fiquei atormentada. Eu não lidava com questões técnicas. Achava que a irmã Shan não aceitava a verdade e não se arrependia, nem mudava. Portanto, não era mais apta a servir como líder de grupo. Mas eu sabia que, profissionalmente, ela era melhor do que todos. Então, se ela fosse removida, quem conseguiria assumir a função? Insegura, quis relatar isso aos líderes superiores. Mas temia que, se vissem o caos que eu tinha criado, eles lidassem comigo e me dispensassem. Pensar assim é errado. Isso atrasa o trabalho. Sim, Exatamente. ser responsável é relatar e buscar nos problemas que você não entende. Certo. Sim. Você relatou ou buscou depois disso? Não. Depois de relutar, decidi comungar com ela mais uma vez. Assim, procurei a irmã Shan de novo. Apontei a arrogância dela. A expus por sempre ser arbitrária e ter a última palavra, e ser esse o caminho do anticristo. Ela não disse nada após me ouvir, mas não estava convencida. Ela continuou agindo igual, exibia-se e menosprezava os outros. E eles se sentiam constrangidos e não queriam cooperar com ela. Por sua perturbação e interrupção, o trabalho foi impedido. E não tive mais escolha senão falar do problema aos líderes acima de mim. A irmã Shan foi investigada e dispensada da sua função. E me dispensaram por não fazer trabalho prático nem resolver problemas práticos. Depois da minha dispensa, admiti que não tinha calibre, que não conhecia a profissão e não fazia trabalho prático. Mas não tinha entendimento dos meus problemas. Depois, quando li a Comunhão de Deus sobre como discernir falsos líderes, comecei a refletir e a entender o que eu tinha feito. Vou lê-la. Claro. Sim. Certo. Falsos líderes são bons em trabalho superficial, mas nunca fazem trabalho real. Tampouco inspecionam, supervisionam ou orientam os vários tipos de trabalho. Nem descobrem o que está acontecendo em grupos diferentes, inspecionando como o trabalho está progredindo, que problemas ainda existem. Se o supervisor de grupo é competente, como os irmãos dão feedback do supervisor ou o avaliam? Se alguém é constrangido pelo líder de grupo ou supervisor, se alguém que é talentoso ou busca a verdade está sendo minado pelos outros. Se alguém mais honesto está sendo intimidado. Se pessoas que expuseram e denunciaram falsos líderes são minadas ou alienadas. Ou se quando as pessoas fazem sugestões boas, elas são adotadas.
E se o líder de grupo ou supervisor é uma pessoa perversa ou dificulta a vida das pessoas? Se os falsos líderes não fazem nenhuma dessas tarefas, eles deveriam ser substituídos. Digamos, por exemplo, que alguém relata a um falso líder que há um supervisor que frequentemente mina pessoas e as impede. O supervisor cometeu um erro, mas não permite que os outros façam qualquer sugestão e até inventa desculpas para se justificar e defender, sem jamais admitir seus erros. Um supervisor desse tipo não deveria ser removido imediatamente? Esses são problemas que os líderes deveriam consertar imediatamente. Alguns falsos líderes não permitem a exposição dos supervisores que nomearam. Não importam que problemas surjam no trabalho deles. Se alguém expõe os problemas com um supervisor, o falso líder tenta protegê-lo ou encobrir os fatos, dizendo: isso é um problema de entrada das pessoas na vida. É normal que ele tenha um caráter arrogante. Todos os que têm um pouco de calibre o são. Não é nada sério. Só preciso comungar com ele um pouco. Durante a comunhão, o supervisor diz: eu admito que sou arrogante. Admito que há momentos em que me preocupo com a minha vaidade, com o meu status, e não aceito as sugestões dos outros. Mas as outras pessoas não são boas nessa área. Costumam fazer sugestões inúteis. Portanto, existe uma razão pela qual eu não as ouço. O falso líder não entende a situação como um todo. Não investiga se o supervisor trabalha bem. Muito menos investiga como são a humanidade, o caráter e a busca dele. Indiferente, tudo o que faz é dizer: isso me foi relatado. Por isso estou de olho em você. Vou lhe dar uma chance. Depois da conversa, o supervisor diz que quer se arrepender. Mas quanto a se ele realmente se arrepende em seguida ou apenas mente e engana, o falso líder não dá atenção. Há mais uma passagem. Posso lê-la? Sim. A maneira como os falsos líderes trabalham é simples e superficial. Conversam com outros, fazem algum trabalho ideológico, aconselham as pessoas um pouco e acham que isso é o trabalho verdadeiro. Isso é superficial, não é? E que problema se esconde por trás dessa superficialidade? A ingenuidade? Os falsos líderes são extremamente ingênuos em sua visão das pessoas e das coisas. Os caracteres corruptos das pessoas são a coisa mais difícil de consertar. Um leopardo não pode mudar suas manchas. Os falsos líderes não têm percepção desse problema. Portanto, quanto aos supervisores que sempre interrompem, impedem as pessoas e tendem a dificultar as coisas para os outros, os falsos líderes só fazem falar. Algumas palavras de poda e tratamento e nada mais. Não os realoca nem os substitui logo. A maneira como os falsos líderes fazem as coisas causa danos tremendos ao trabalho da igreja e costuma parar o progresso normal e eficiente desse trabalho, porque este é impedido, atrasado e prejudicado como resultado da interferência de algumas pessoas perversas. Uma consequência séria de falsos líderes que agem baseados nas emoções, violam os princípios da verdade e empregam as pessoas erradas. Por fora, esses falsos líderes não estão cometendo mal deliberadamente como os anticristos, nem criando seu próprio reino seguindo o próprio caminho. Mas dentro do escopo de seu trabalho, eles não são capazes de lidar rapidamente com os diversos problemas causados pelos supervisores. Não são capazes de realocar e substituir prontamente supervisores de grupo que estão abaixo dos padrões, o que é muito prejudicial ao trabalho da igreja. E tudo isso é causado pela negligência dos falsos líderes. Amém. 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 Quando li essas palavras de Deus, fiquei triste de coração partido. Senti que o falso líder descrito por Deus era eu. Deus revela que falsos líderes não fazem trabalho prático, nunca inspecionam, supervisionam, nem orientam o trabalho e nunca investigam para entender problemas, nem acompanham trabalho específico. Quando relatam problemas aos superiores, eles nunca investigam a fundo, não discernem sua essência nem o efeito de seu trabalho. E só comungam
com tais supervisores e fazem trabalho ideológico. Acham que isso resolve o problema, levando-os a não transferir supervisores inapropriados a tempo, o que causa danos sérios ao trabalho. Sim. Na época, eu agia igual ao que Deus revelava. Eu não me envolvi muito no trabalho e raramente investiguei o progresso dele ou ofereci orientação. Sabia que a produção de vídeos estava lenta e que tinham denunciado a irmã Chan como arrogante e teimosa, o que afetava o trabalho. Mas só comunguei o estado dela e ignorei o resto. Eu não investiguei quais eram os problemas quando eles tiveram disputas no processo de produção de vídeos. E só comunguei que eles deveriam conhecer seus caracteres corruptos e aprender lições. Achava que comunhão e trabalho ideológico era resolver problemas e fazer trabalho prático. Mas não resolvi os problemas reais que impediam o progresso do trabalho. A líder de grupo que perturbava não foi transferida nem tratada, e ela pôde continuar perturbando e impedindo o trabalho de vídeos. Eu não era a falsa líder revelada na palavra de Deus? Naquele tempo, mais de um irmão me disse que ele se sentia constrangido pela irmã Chan. Ela aprovava todos os conceitos e planos de produção de vídeos. Caso não participasse da tomada de decisão, ela derrubava a decisão tomada por outros. E os irmãos eram obrigados a esperar por ela, em cada questão, atrasando o trabalho. Na época, ela já detinha poder no grupo e tinha a última palavra. Os irmãos denunciavam os problemas dela o tempo todo. Mas eu fui cega e ignorante. Raramente entendi o trabalho e só vi a superfície dos problemas. Assim, não consegui discernir problemas sérios na irmã Chan. Eu achei que ela era boa profissional, que o caráter dela era um pouco arrogante e que, com comunhão, ela refletiria e ganharia autoconhecimento. Mas como não entendi a natureza daquilo que ela fazia, a minha comunhão foi só palavras vazias e não resolvi os problemas reais. Como resultado, por meio ano, muitos foram constrangidos, ficaram fracos e negativos. E a produção de vídeos foi ineficaz. E o trabalho de vídeos foi impedido e perturbado. Só então vi claramente que, por eu não fazer meu trabalho, nem transferir a líder de grupo inapropriada, o trabalho sofreu grandes danos. Eu era uma autêntica falsa líder. Quando líderes não fazem trabalho prático nem resolvem problemas práticos, o dano ao trabalho nunca é pequeno. Certo. No início, achei que tinha falhado em meu dever, por causa do meu calibre e por não conhecer a profissão. Foi só depois de ler a palavra de Deus que eu vi que o fato de eu nem tentar entender e resolver os problemas não era só uma questão de calibre baixo. Era falta de trabalho prático. Sim. Continuei refletindo. Por que reluto em aprender mais sobre o trabalho? Lembrei-me de alguns pensamentos e comportamentos na época. E só então vi que sempre tive uma opinião equivocada. Eu achava que não entendia a profissão. Por isso queria evitar os problemas envolvidos. E não os quis conhecer nem aprender. Eu temi discutir os problemas com quem entendia para não parecer ignorante. Por isso, nem quis assumir responsabilidade pelo trabalho. Mais tarde li na palavra de Deus. A característica principal do trabalho dos falsos líderes é tagarelar sobre doutrina e papaguear bordões. Emitem ordens e simplesmente lavam as mãos. Não fazem perguntas sobre o desenvolvimento do projeto. Não perguntam se surgiu algum problema, anomalia ou dificuldade. Eles o dão por terminado. Assim que o delegam. Na verdade, como líder, depois de completar os arranjos de trabalho, você deve monitorar o progresso dele. Mesmo sendo um completo novato nessas questões, mesmo que lhe falte conhecimento, você pode vir a executar tal trabalho. Encontre alguém que saiba o trabalho para verificar a situação e dar sugestões. A partir disso, você pode identificar os princípios apropriados
e assim poderá monitorar o trabalho. Se está familiarizado com o trabalho ou o entende ou não, no mínimo você deve presidir sobre ele, monitorá-lo, fazer perguntas para se informar sobre seu progresso. Você deve manter controle sobre tais questões. Isso é responsabilidade sua, o papel que você deve exercer. Não monitorar o trabalho, não fazer nada depois que ele foi delegado, lavando as mãos sobre isso. É a maneira como os falsos líderes fazem as coisas. Não tomar medidas para monitorar o trabalho, não ter entendimento e nenhuma compreensão do seu progresso, também é a manifestação de um falso líder. Amém. Amém. A palavra de Deus me mostrou que não acompanhar trabalho específico, alegando que eu não o entendia e não resolver os problemas práticos no trabalho, era a manifestação de um falso líder que se esquivava de responsabilidade. Sim. Como líder, o que você deveria fazer é liderar e acompanhar o trabalho, perguntar sobre o progresso dele e encontrar e resolver os problemas. Mesmo sem dominar a profissão, pode pedir aos que a dominam para ajudar. E você pode cooperar com os outros para compensar. Você pode fazer um bom trabalho assim. Certo. Mas eu, em relação ao trabalho profissional, temi o menosprezo dos irmãos se não conseguisse conduzi-lo. E assim, para encobrir minhas deficiências e manter meu status e imagem, sob o pretexto de não conhecer a profissão, eu não participei do trabalho específico. Quando houve problemas na produção, disputa entre os irmãos e falta de cooperação, parando o progresso, eu não resolvi as coisas. Assumi uma abordagem sem intervenção. Eu não era o falso líder revelado na palavra de Deus? Na verdade, todo o trabalho da igreja envolve os princípios da verdade. Dominar conhecimento profissional não basta. Como líder, se você não conhece a profissão, deve saber os princípios da verdade para poder orientar e verificar o trabalho. No início, alguns líderes não entendem a profissão, mas eles estudam e dominam os princípios da verdade relevantes. E então conseguem orientar e verificar. E isso melhora o trabalho. Verdade. A essa altura, perguntei-me: eu não entendia o aspecto profissional, mas eu estudei? Eu me esforcei e paguei um preço? Quando não sabia como verificar, eu busquei os princípios da verdade? Eu não fiz nada disso. Eu agi superficialmente em meu dever, não progredi. Não tentei aprender, nem busquei os princípios da verdade, quando não entendia algo. E mantive meu status e fama, sob o pretexto de não entender a profissão. O que fez com que muitos problemas práticos não pudessem ser resolvidos, enquanto meus irmãos cumpriam seu dever. O que teve um impacto sério sobre o trabalho de vídeos. Essas foram as consequências de eu ficar gritando chavões, não fazer trabalho prático e não resolver problemas práticos. Sim. Você pode aprender sobre a profissão. Se recusar a fazer trabalho prático para manter sua imagem, tem sérias consequências. Exatamente. Se você evita trabalho e não resolve problemas práticos porque não conhece a profissão, sua comunhão não passa de doutrinas e chavões. Assim se manifesta um falso líder. Sim. Depois, também li na palavra de Deus: Deus Todo-Poderoso diz: quando Deus pede que as pessoas deixem de lado status e prestígio, não é que Ele esteja privando as pessoas do direito de escolha. Pelo contrário, é porque, enquanto buscam prestígio e status, as pessoas interrompem e prejudicam o trabalho da igreja e a entrada do povo escolhido de Deus na vida, e podem até influenciar como os outros comem e bebem as palavras de Deus, compreendem a verdade e, assim, alcançam a salvação de Deus. Esse fato é indiscutível. Quando as pessoas buscam seu prestígio e status, é certo que elas não buscarão a verdade e que não cumprirão seu dever fielmente. Só falarão e agirão em prol de prestígio e status. E todo o trabalho que fazem, sem a menor exceção, é com esse fim. Comportar-se e agir dessa forma é, sem qualquer dúvida, trilhar a senda dos anticristos.
é uma interrupção e perturbação da obra de Deus. E todas as suas várias consequências estão impedindo a propagação do Evangelho do Reino e o fluxo livre da vontade de Deus dentro da igreja. Assim, pode-se dizer com certeza que a senda trilhada pelos que buscam status e prestígio é a senda de resistência a Deus. É resistência intencional a Ele, é contradizê-lo, é cooperar com Satanás em resistir a Deus e em colocar-se em oposição a Ele. Essa é a natureza da busca das pessoas por status e prestígio. O problema com a busca das pessoas por seus interesses é que os objetivos que elas buscam são os objetivos de Satanás. São objetivos perversos e injustos. Quando as pessoas buscam interesses pessoais, tais como prestígio e status, elas involuntariamente se tornam uma ferramenta de Satanás. Se tornam um canal para Satanás. E, além disso, se tornam uma personificação de Satanás. Elas exercem um papel negativo na igreja. No que diz respeito ao trabalho da igreja, a vida normal de igreja e a busca normal do povo escolhido de Deus, o efeito que elas têm é perturbar e prejudicar. Elas têm um efeito adverso e negativo. Amém. Amém. Ao contemplar as palavras de Deus, vi que o que eu fiz em meu dever foi manter meu status e imagem, e que não protegi o trabalho da igreja, o que causou danos ao trabalho. Eu temi que os outros me menosprezassem se não entendesse a profissão. Assim, para esconder isso, eu não participei das discussões de trabalho, nem acompanhei trabalho específico. Mesmo quando vi que a líder de grupo era arbitrária e desordeira, eu não resolvi isso. Temi que os líderes superiores descobrissem que eu não fazia o trabalho e me dispensassem. Por isso, não relatei a eles nem busquei soluções. E fiquei assistindo enquanto o trabalho da igreja sofria. Eu estava escondendo os fatos, enganando todos ao meu redor. E levando as pessoas a crerem que o trabalho que eu supervisionava estava normal. Para proteger minha posição de liderança. Mas enquanto eu tentei proteger meu status e imagem, irmãos foram constrangidos, não podiam cumprir o seu dever. Ficaram sofrendo, tiveram perdas na vida. E o trabalho foi impedido. Mas eu não me importei com isso. Não eram sinais de uma liderança falsa? Ao refletir sobre isso, tive medo e senti remorso e arrependimento. Eu me odiei por ter sido tão enganosa. Minha consciência estava entorpecida. O trabalho de vídeos é um elemento chave do trabalho na igreja. Eu cumpri um dever tão importante, mas não considerei a vontade de Deus. Eu mantive status e imagem em tudo. E interrompi e perturbei o trabalho da igreja. Pensar em meu comportamento, no meu dever e no dano que eu tinha causado ao trabalho da igreja doeu, como uma facada no meu coração. A vergonha era tanta que eu não fui para diante de Deus. Com lágrimas e remorso, orei a Deus. Deus, eu fui astuta e trapaceei meu dever e não fiz trabalho prático. A perda que causei ao trabalho da igreja jamais será recuperada. Quero arrepender-me diante de ti em meu dever e peço que tu me inspeciones. Graças a Deus. Graças a Deus. Ouvir sua comunhão me comove bastante. Sem fracassos e sem o julgamento e revelação da palavra de Deus, é difícil reconhecermos nossos caracteres corruptos e os problemas que existem em Sim. nós. Isso é algo bom. Sim, Graças a Deus. Como você praticou e entrou depois? Sim, Mais tarde, encontrei na palavra de Deus maneiras de praticar e entrar. sim. Vou ler para vocês. Claro. Sim. Como ser alguém que é comum e normal? Como podem, como diz Deus, assumir o lugar correto de um ser criado, não tentar ser sobre-humano ou alguma grande figura?
Como você deve praticar para ser uma pessoa comum e normal? Como isso pode ser feito? Em primeiro lugar, não permita que seu próprio título o prenda. Não diga, sou o líder, sou o chefe da equipe, sou o supervisor. Conheço esse negócio ou essas habilidades como ninguém. Não se prenda a seu título autoconferido. Assim que o fizer, estará de pés e mãos atados. E o que disser e fizer será afetado. O seu pensamento e julgamento também serão afetados. Deve se libertar dos grilhões do status. Primeiro desça dessa posição oficial que você imagina ter e ponha-se no lugar de uma pessoa comum. Assim, sua atitude se tornará normal. Deve também admitir: não sei como fazer isso e não entendo aquilo. Terei que pesquisar e estudar. Ou nunca experimentei isso, não sei o que fazer. Sendo capaz de dizer o que pensa e falar honestamente, você possuirá senso normal. Outros conhecerão o seu eu verdadeiro e assim terão uma visão normal de você. E você não terá de fazer uma encenação nem haverá grande pressão sobre você. E assim poderá se comunicar com as pessoas normalmente. Viver assim é livre e fácil. Quem considera a vida cansativa, fez isso a si mesmo. Não finja nem apresente uma fachada. Primeiro abra-se sobre o que está no seu coração, seus verdadeiros pensamentos, para que fiquem cientes e os entendam. Como resultado, as preocupações, as barreiras e suspeitas entre você e os outros serão eliminadas. Você também é tolhido por outra coisa. Você sempre se considera o chefe da equipe, um líder, um obreiro, ou alguém com título e status. Se disser que não entende ou que não pode fazer algo, isso não é denegrir a si mesmo? Quando você não tem esses grilhões no coração, quando deixa de pensar em si como um líder, ou obreiro, ou que é melhor do que alguém, e sente que é uma pessoa comum, igual a todas as outras, que em algumas áreas você é inferior, quando comunga a verdade e assuntos relacionados ao trabalho com essa atitude, o efeito é diferente e a vibração também é diferente. Se no seu coração você sempre tiver receios, se sempre se sentir estressado e tolhido, e se quiser se livrar dessas coisas, mas não conseguir, você poderá fazê-lo orando seriamente a Deus, refletindo sobre si mesmo, vendo as suas falhas, esforçando-se a alcançar a verdade e pondo a verdade em prática. Amém. Amém. Li as palavras de Deus, iluminando meu coração. No passado, eu sempre me colocava na posição de líder. Sempre queria fingir que sabia tudo para ser admirada. E não queria que vissem meu lado verdadeiro. Acreditava que uma líder devia estar acima dos outros e ser onipotente. Isso era um erro. Era. Sim. Na verdade, eu não era melhor do que os outros. Meus caracteres corruptos eram iguais aos dos meus irmãos. E havia muitas coisas que eu não via com clareza e não entendia. Ser uma líder era só uma chance de praticar. Uhum. Sim. Eu devia renunciar ao meu título, ser honesta, abrir-me com os irmãos sobre meu eu verdadeiro e cooperar com todos no cumprimento do nosso dever. Se eu não entendesse algo, deveria admitir e deixar que os que entendem comungassem mais. Desse jeito, eu poderia resolver os problemas no trabalho a tempo e compensar as minhas deficiências. Se eu não enxergasse ou resolvesse algum problema, eu relataria isso aos superiores. Há tempo para evitar problemas sérios mais tarde. Certo. Graças a Deus. Esse é um bom princípio de prática. Sim. Cumprir um dever na igreja não tem status. Líderes, irmãos e irmãs, todos devem ser honestos, como nas palavras de Deus, cooperar e aprender com os outros. Só assim podemos obter a obra do Espírito Santo e seguir melhorando no trabalho. Sim. Sim. Agora vou liderar a igreja de novo. Sou muito grata e sei que essa é uma oportunidade para me arrepender.
Não posso recompensar minhas transgressões passadas. Assim, só desejo dar o meu melhor no futuro. Jurei para mim mesma: farei tudo o que posso e que devo fazer para cumprir bem esse dever, e se eu permitir que me torne responsável novamente em meu dever, espero sofrer o castigo e a disciplina de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Há muitas tarefas em meu dever que não conheço muito bem. Às vezes, quando me procuram para discutir trabalho que eu não entendo muito e sinto o desejo de evitá-lo, lembro-me das lições de meus fracassos de antes, fico com medo e rapidamente oro a Deus, pedindo que Ele me acalme e capacite-me a ouvir com cuidado e a trabalhar com meus irmãos para encontrar soluções. Quando ajusto meu estado e me empenho nas tarefas e assumo um fardo, eu consigo ver onde o problema está. E, às vezes, até faço sugestões sensatas. Graças Graças a a Deus. Deus. Quando há questões de princípios que não posso resolver, relato aos meus líderes superiores e busco ajuda. Assim, o trabalho não se atrasa e o problema é resolvido rapidamente. Graças a Deus. Graças a Deus.